Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 33, versículo 1. Vamos lá, diz assim o texto sagrado: E veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez. Repete comigo, segunda vez. Segunda vez. Amém, eu continuo. Estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo: Assim diz o Senhor que faz isto. Repete comigo, que faz isto. Que faz isto. O Senhor que forma isto. O Senhor que forma isto. Para o estabelecer. Para o estabelecer. O Senhor é o seu nome. O Senhor é o seu nome. Clama a mim. E responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Verso 6 diz assim: Eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura. Repete. E os sararei. E lhes manifestarei abundância de paz e verdade. E removerei o cativeiro de Judá. E o cativeiro de Israel. E os edificarei como no princípio. Glória a Jesus. Agora eu quero Isaías 38 para a gente encerrar. Acompanhe, diz assim. Profeta Isaías capítulo 38, versículo 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta. Ele disse: Assim diz o Senhor: Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e diz a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração. Repete: ouvi a tua oração. Ouvi a tua oração. Mais uma vez, para você não esquecer: ouvi a tua oração. Ouvi a tua oração. Olha aí, Jesus. Olha aí, Jesus. Glória a Jesus. Grande Deus. Vamos lá, repete novamente: ouvi a tua oração. E vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Amém? Podeis tomar os seus assentos, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor nosso Deus, Glória a Deus. Rei de todo o universo, Glória a Deus. Criador dos céus e da terra. E o seu reino jamais terá fim. Eu quero que vocês vão ter um pouquinho de paciência. Nós fizemos leitura aqui no livro do profeta Jeremias, no texto tema, no seu capítulo de número 33. E nós conhecemos um pouco acerca deste profeta. E esse livro foi escrito aí entre 627 e 585 a.C.
Isaías, que nós fizemos leitura no 7º século antes de Cristo, um pouco antes de Jeremias. E nós observamos aqui que Israel, ele era um reino só até o reinado de Salomão. E quando o filho de Salomão começou a reinar, usando a dureza, tomando o conselho dos jovens, então logo Israel se dividiu. E outro rei se levantou e dividiu 10 tribos e levou para o reino do norte. E aqui em Jerusalém ficaram Judá e Benjamim. Então o tempo ele foi passando e os israelitas que moravam em em Samaria, no reino do norte, eles começaram a exercer a idolatria. E Deus, por sua vez, ele usa o reino da Síria para castigar o reino do norte de Israel. E eram as 10 tribos. Então, como eu estava aqui falando, Israel se dividiu. E quando eles começaram a idolatrar e a levantar altares para oferecer sacrifícios, então Deus ele levanta o reino da Síria para punir a Israel. Embora em 930 a.C. o rei do Egito já havia levado muita gente daquelas tribos para o Egito, fazendo cativos. Então depois se levanta o rei da Síria e ele começa a deportar as pessoas de Israel, do reino do norte, para a Síria, implantando uma política de levar o povo para a sua terra e trazer parte do seu povo para que dominasse aquela terra. Em 733, ele levou um grande número de pessoas para a Síria. Aí passou mais alguns anos, a Síria devastou Samaria, destruiu e levou o seu povo para o cativeiro. Olha aí, Deus! E também naquele período, lembra de que eles cercaram Jerusalém com esse rei Ezequias que nós fizemos leitura. E quando eles cercaram Jerusalém, tomaram alguma cidade de volta e começaram a ameaçar o rei Ezequias. Olha aí, Deus! O rei Ezequias se prontificou a jejuar, a orar, a carta e colocou diante do altar de Deus e clamou a Deus, lembra? E quando Deus ouviu a oração do rei Ezequias, ele mandou um anjo e feriu 185 mil dos assírios em uma só noite, destruiu aquele exército, eles voltaram para trás novamente, e Jerusalém permaneceu intacta por causa da oração do rei Ezequias. Aleluia. Está registrado aqui em 36 e 37. Então nós observamos aqui que quando o tempo foi passando, a Síria derruba o reino do norte. E agora só resta Jerusalém e alguma cidade fortificada de Judá. Mas o que acontece? Nabucodonosor se levanta e derruba a Síria. Agora Nabucodonosor é o dominador de todos os reinos daquele período. E aí o que acontece? Nabucodonosor começa a cobrar tributos de Israel, pastor Eliseu, profeta Eliseu. E quando eles começam a cobrar tributos, os reis de Israel, eles não aceitam. Eles querem se revoltar, mas porém, para se levantar contra o rei Nabucodonosor, teria que primeiro parar de praticar o pecado em Israel, em Jerusalém, voltar a fazer a vontade de Deus, para que Deus afastasse Nabucodonosor do seu reino. Mas eles queriam vencer o reino de Nabucodonosor à força, e não dava, porque a única forma que Deus usava o seu povo para destruir os reinos
era por causa da sua presença. Israel não tinha exército suficiente para vencer outro exército maior do que ele, se não fosse a presença de Deus na sua vida. Mas a palavra diz que naquele período eles haviam começado a abandonar a Deus e praticar o pecado. E se isso não fosse suficiente, eles ainda adotavam Deus das nações para que servisse. Eles tinham imagem de escultura dentro do país de Israel, e começavam a adorar aquelas imagens, e começavam a sacrificar filhos a outros deuses de outras nações, ou seja, abandonaram a Deus e começaram a servir a outros deuses, e oprimiram o pobre, mataram o inocente, aceitavam. Diz a Bíblia que os profetas aceitavam suborno, o sacerdote não ensinava a lei, os juízes julgavam por suborno, aceitavam suborno e condenavam o inocente. Eles derramavam sangue inocente em Jerusalém, aleluia, e Deus ficou furioso, e por isso Deus começou a falar com eles, usando o profeta Jeremias. Em 627 começou Deus usando Jeremias para falar com eles, e eles não aceitavam a correção, e diziam que não vinha nenhum reino contra eles, porque se viesse eles chamavam o Egito, mas o Egito já havia sido tomado pela Babilônia. Algumas partes do Egito já estava dominada. O rei do Egito não tinha mais força para lutar contra a Babilônia, a favor de Israel. Então eles estavam iludidos, dizendo que o seu exército venceria, mas não aconteceu. Quando foi em 605 a.C., veio Nabucodonosor, sitiou a cidade, entrou na cidade, levou Joaquim, levou Daniel, levou várias pessoas, levou um grande número de pessoas, dos nobres. Ali estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e estava também alguns outros, e levou para a Babilônia, e ali deixou estabelecido o imposto para se cobrar. Mas passou mais alguns anos, quando chegou em 597, aí ele volta novamente e leva mais pessoas, e ali vai Ezequiel. Naquele período Ezequiel estava se preparando para ser sacerdote em Jerusalém, mas filho de Bus, mas porém, quando veio o rei, levou Ezequiel junto, e agora Ezequiel se tornou um exilado em Babilônia. E sabe o que Ezequiel começou a pregar em capítulo 22? Sobre a abominação de Jerusalém. Ele disse, o profeta Eliseu, que os homens não estavam respeitando nem o período de menstruação das mulheres, que os homens estavam desejando mulheres alheias que não eram deles, que eles estavam tomando propriedades que não eram deles, eles estavam aceitando suborno, eles estavam numa situação tão caótica, tão crítica, que Deus olhou lá de cima e viu as abominações, e se irou contra eles, e disse que ia puni-los por causa dos seus pecados. E aí os anos vai passando, e Nabucodonosor, ele volta para Jerusalém, agora para cercar Jerusalém. Então, quando era o ano de número 9 do rei Zedequias, que reinou por 11 anos, diz a palavra que Nabucodonosor cercou Jerusalém. Eles não conseguiram, o profeta Eliseu, entrar de uma vez, eles cercaram no mês 10 do ano 9, e ficou até o mês 5 do ano 11º, ou seja, quando um ano e meio com Jerusalém cercado, um ano e meio sem entrar ninguém, sem sair gente, não podia entrar comida, não podia sair, não entrava nada. O Nabucodonosor cercou Jerusalém. Por quê? Por causa do pecado. E Jeremias dizia: olha, vocês quem se entregar ao rei Nabucodonosor viverá, mas quem quiser lutar contra vai morrer. E eles não queriam se entregar, eles achavam que eles iam vencer. E ali eles ficaram cercados pelo rei de Babilônia, pelo seu exército, e não tinha comida. Quando chegou no 15º ano, do 11º ano do seu reino, diz a Bíblia que não tinha mais pão em Jerusalém, não tinha mais comida em Jerusalém. Jerusalém estava passando fome. Então o que aconteceu? Aleluia, naquele período eles colocaram Jeremias no pátio da guarda, ou seja, Jeremias estava no calabouço. Jeremias foi nessa
começaram na cisterna, mas quando Jerusalém foi cercada, pastor Eliseu, que eles perceberam que Jeremias estava falando a verdade, eles liberaram Jeremias da prisão e colocaram numa prisão domiciliar, ou seja, na guarda, no pátio da guarda. Jeremias podia andar dentro do pátio, mas não podia sair para fora. Ele estava igual o Bolsonaro, numa prisão, ficou na prisão domiciliar por um tempo. Então eles prenderam Jeremias sem razão, mas quando eles viram o negócio apertando, eles começaram a liberar um pouco de Jeremias, começaram a aliviar a pena de Jeremias. Aleluia. Por quê? Porque todo juiz injusto só abre mão quando Deus cobra na sua vida. E quando Deus começar a cobrar para juiz brasileiro que é injusto, aí vocês vão ver eles abrir mão de muita coisa. É assim que Deus faz. Então Jerusalém está cercada. Aí o que acontece? Eles abriram uma porta ali próximo ao jardim do rei, e começou a fugir o rei com os homens de guerra. Começaram a sair de noite escondido, mas não adiantou. O exército de Babilônia foi atrás dele e prenderam o rei Zedequias e levou para Ribla. E lá sabe o que aconteceu? Deu a ele a sentença: matou seus filhos na sua frente, a sua esposa, os nobres. E sabe o que eles fizeram com ele? Arrancaram os olhos, colocaram cadeias e levaram para Babilônia e deixou na prisão até o dia da sua morte. Para quê? Para aprender que Deus é Deus e ninguém pode contra ele. Para aprender que Deus fala e tem que ser obedecido. Para aprender que Deus ele tem princípios, aleluia. Não é só estar na igreja, precisa ter princípios para entrar no céu e ser abençoado. É para aprender, aleluia, que a igreja não é como o mundo, a igreja é diferente do mundo. O mundo ele faz o que acontece por aí, se prostitui. O mundo casa hoje, larga amanhã. O mundo faz isso, faz aquilo, mas a igreja não, a igreja é santa, a igreja é separada, a igreja é diferente, a igreja permanece na presença. A igreja de Deus ela tem princípios na presença de Deus e dos irmãos. Aleluia. Então, irmão, agora Jerusalém foi destruída. Destruíram o templo, destruíram tudo, levaram tudo para cativeiro. Aleluia, para Babilônia. Por quê? Porque eles não obedeceram a Deus. E o que acontece aqui no capítulo 33? Jerusalém sitiada. Aí Deus ele olha para Jeremias e diz: Jeremias, clama a mim. E Jeremias não clama. Aí Deus volta novamente a segunda vez e diz: Jeremias, clama a mim, Jeremias. Agora, irmão, clamar para quê? Se tudo está perdido. Ou seja, Deus está mostrando aqui para Jeremias que ainda que parece perdido, tem jeito para a situação da sua vida nessa terra. Ainda que parece perdida, a cidade sitiada, mas o que Deus diz? Não, eu vou trazer saúde, eu vou trazer cura, eu vou abençoar esse povo, eu vou tirar do cativeiro. Nem entrou no cativeiro, mas Deus está dizendo: eu vou tirar do cativeiro. Ou seja, a oração ela faz com que Deus ele tira o homem do cativeiro. Aleluia. O cativeiro deles naquele período era a prisão em Babilônia. Mas cada um de nós temos alguma coisa que nos prende, aleluia. Eu não sei o que você está pedindo a Deus durante esses 12 dias de oração, de clamor, como disse aqui o pastor. Eu não sei que tipo de prisão, de cativeiro. Eu não sei que tipo de necessidade que você tem, se é financeira, se é espiritual, se é familiar, se é para gerar no ventre, eu não sei o que você precisa nessa terra, o que você está precisando e clamando por esses dias. Mas Deus diz: Jeremias, clama a mim e responder-te-ei. Ele diz: clama, Jeremias, que eu vou te responder, Jeremias. Ainda que seja no meio do caos, ele está dizendo: clama a mim e responder-te-ei. Anunciar aquele coisas grandes e ocultas que não sabe. E nós observamos aqui, Deus diz: Jeremias, sou eu que faço isso, eu sou Deus que faço isso. E formo isso é para estabelecer uma nova vida, um novo reino, um novo modo de vida. E depois desse cativeiro, irmãos, nenhum mais judeu coloca imagem de escultura. Em Israel você não vê mais uma imagem de escultura jamais, dentro de um templo, em algum lugar. Não, por quê? Porque eles aprenderam, teve que sofrer, mas aprenderam que não pode, aleluia, adorar imagem de escultura. Eles aprenderam, aleluia. Então nós observamos aqui que Deus ele usa Jeremias, mesmo estando no momento de dificuldade. Quando Deus ele quer falar, irmão, conosco, às vezes a gente não sabe como que Deus vai falar. Se Deus vai falar no momento que nós estamos bem, no momento que nós estamos de cima, levantados. Mas Deus ele tem um momento para falar com o homem. Ele falou com Jeremias no calabouço, na cisterna caído. Ele falou com Jeremias no momento que Jeremias não pensava que ele teria que falar com ele. E às vezes acontece comigo e com
Às vezes você nem pensa que Deus quer falar com você, e Deus começa a falar com você e diz: se levanta, coloque-te de pé, vem para a minha presença, abandona o pecado, abandona o que não me agrada, sai desse mundo, abandona. Eu quero colocar o teu nome no livro da vida. Deus começa a falar conosco, aleluia, chamando para a sua presença e dizendo: vem para a minha presença, porque eu tenho bênção para você, eu quero mudar a tua história, a tua história. Deus diz: olha, venha, porque eu quero fazer a coisa na tua vida. E a gente continua insistindo, dizendo: não, não é o tempo, não chegou a hora. Mas a hora de Deus não é a nossa hora. Aleluia. A hora de Deus é a hora necessária e oportuna. A nossa hora é fato. É no momento que a gente quer uma coisa que não é para acontecer, naquele momento que se acontecer, a gente não está preparado. E voltando aqui para o livro de Isaías, que nós fizemos leitura, esse mesmo Ezequias que nós citamos aqui, que Deus fez estremecer a terra por causa da sua oração, diz a palavra que ele ficou enfermo, ele ficou doente, e acima do rei só Deus, não tinha mais ninguém. É igual aqui, um exemplo: você chega nessa congregação, acima do pastor está Deus, e abaixo estamos nós que estamos aqui. Ele é o responsável. Então o que aconteceu? Deus disse: eu vou ferir Ezequias, vou permitir a ferida, e Ezequias vai voltar para mim novamente. Às vezes Deus quer fazer você voltar-se para Ele, e Ele às vezes se fere com alguma coisa para você voltar para a presença, como você fazia antes, aleluia. E às vezes você não entende por que Deus está te ferindo, colocando alguma situação na sua vida. É Deus dizendo: vem buscar a minha presença, eu te quero na minha presença, eu te quero na minha obra, fazendo a minha obra, participando do grupo, é do evangelismo, é da oração, é da pregação, é do momento do culto, é participando do aleluia. Deus começa a chamar e a gente não quer vir, e Deus começa a permitir alguma enfermidade, a gente se voltar para Ele novamente. Aleluia. E aí Ezequias ficou enfermo. E quando Ezequias fica enfermo, Deus levanta o profeta Isaías e diz: olha, vai lá. Isaías chega e diz: olha, assim diz o Senhor: põe a tua casa em ordem, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Já pensou? Acima dele só Deus, e a mensagem do profeta. Ele ia recorrer a quem? Não tinha para quem recorrer, só a Deus. E quando ele ouviu aquelas palavras, diz a Bíblia que ele não ficou enfurecido nem injuriado com o profeta, nem disse nada. O profeta foi embora. Então o rei Ezequias vira o seu rosto para a parede e começa a orar e chorar, orar e chorar, orar. E deixa eu te dizer: vale a pena chorar na presença de Deus, vale a pena chorar na presença, vale a pena, pode chorar na presença de Deus, porque Ele vai fazer valer a pena as tuas lágrimas dessa terra. Aleluia. E Ezequias começou a orar e chorar, e ele chorou muito. Aí Deus visitou Isaías novamente, o profeta Eliseu, e disse: Isaías, volta lá. Para quê agora? Diga para ele que eu ouvi a sua oração. Aleluia. Ei, deixa eu te dizer, Deus está dizendo: eu ouvi a tua oração. Eu não sei para quê que você está orando, o que você está pedindo. Deus está dizendo: eu ouvi a tua oração. Deus, Ele ouve, Ele vê. Ele diz: eu ouvi a tua oração. E Ele diz: eu ouvi as tuas lágrimas. Aleluia. Será que a gente ainda chora na presença de Deus? Nós na oração, pelo menos. Será que a gente ainda chora, ainda clama e chora diante da presença? Ele disse: eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, Ezequias. Aleluia. Isaías disse: olha, o Senhor está dizendo, está acrescentando a ti que mais 15 anos de vida aos seus dias. Aleluia. Porque Ele diz: olha, lembra de que um dia eu andei em inteireza de coração, em sinceridade, em verdade. Eu me dispus a te servir. Eu me dispus, aleluia, a estar na tua presença, a colocar o pão na tua casa. E fez a Páscoa novamente, celebrar novamente, diz a palavra. Então Ezequias foi um grande homem diante da presença de Deus. Ele disse: eu lembro de que um dia eu andei. Você pode dizer isso? Lembra, Senhor, que um dia eu andei? Você já andou um dia em integridade de coração, em inteireza de coração, em verdade, em sinceridade, em busca. Você pode dizer isso para Deus no momento da aflição. E quando Ezequias ele diz isso, o Senhor Deus logo se manifesta e diz: não, eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Se coloca de pé. Ele diz: eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Micaela, aguenta louvar. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Aleluia.
E Deus, ele mudou a sorte no rei Ezequias. Ele deu mais 15 anos de vida e disse ainda: vou te dar livramento do rei da Síria. Não se preocupa não, que eu vou livrar você e vou livrar a cidade. E aí, Deus faz a mais além daquilo que o homem pede. O homem pediu somente cura. Ele pediu para Deus se livrar, mas Deus disse: eu vou te dar cura, eu vou fazer prosperar a cidade, eu vou dar livramento para a cidade. Ele disse: eu vou fazer muita coisa que você nem pediu, Ezequias. Por quê? Porque Deus, ele faz além daquilo que você não faz. Vem as duas, por favor. Então Deus, irmãos, ele ouve, ele vê, ele responde, ele muda a sorte, ele muda a história.